Olá, pessoal! Então, vamos para o último bloco de resolução das questões do vestibular da Unesp 2023, primeira fase. A questão é essa aqui, ó. Então, batendo o olho no primeiro momento, fica um pouquinho complicado. Fala assim, nossa, que conteúdo é esse, né? Então, o que a gente tem de conteúdo químico em si por trás dessa questão? Conceito de concentração, então saber relacionar, né? Porque quando ele fala esse 1,5 miligramas de fluoreto por litro, isso é a tal da concentração comum, né? Mas, ao meu ver, o conceito químico que mais foi cobrado aqui é a capacidade do aluno de calcular a massa molar, né? Era um conceito chave, porque o resto a gente consegue resolver através de regra de 3, né? Então, é uma maneira mais simples, é um caminho diferente. Agora, chegou ali na massa molar, se não calcular ela corretamente, vai errar o exercício, tá bom? Então, vamos à leitura para realizarmos os devidos cálculos. Então, no Brasil, enfatiza-se que o valor máximo permitido, VMP, destacado pela portaria do Ministério da Saúde, número 2914/2011, que dispõe sobre normas e padrão de potabilidade da água para consumo humano, relacionado com os fluoretos, é de 1,5 miligramas de fluoreto por litro de água. Essa é uma primeira informação que eu tenho. 1,5 miligramas de fluoreto para cada 1 litro de água. Uma estação de tratamento de água que utiliza o fluoreto de sódio como único fluoreto trata 100 milhões de litros. Então, eu vou usar 100 milhões de litros. 100 milhões, 100 vezes 10 elevada a sexta litros por dia. Assim, a massa máxima de fluoreto de sódio que essa estação deve utilizar por dia é próxima de quanto? Então, aqui, antes de eu começar a fazer a regra de 3, eu vou converter essa massa que está em miligrama para grama. Por que eu vou fazer isso? Porque na hora de nós realizarmos a segunda regrinha de 3, como a massa molar, a unidade é grama por mol, então grama, né, para massa, eu preciso que a minha outra massa aqui de comparação também esteja nessa unidade, tá? Então, eu já vou transformar aqui. Então, como que a gente faz? Eu deixo o número que eu tenho e quando eu escuto esse miligrama, eu preciso automaticamente saber que é um tal de 10 a menos 3, tá? Então, fica 1,5 vezes 10 a menos 3 gramas para cada 1 litro de água. E aqui são 100 milhões, né? Então, 100 vezes 10 a sexta litros está para x. Então, fazendo as devidas multiplicações aqui, né? Nós vamos ter 150 vezes 10 elevada à terceira gramas, certo? Beleza, então eu achei aqui a massa, né, de fluoreto que eu vou precisar utilizar para tratar lá os 100 milhões de litros de água. Só que o exercício ele não está pedindo massa de fluoreto, ele está pedindo massa de fluoreto de sódio, é o sal inteiro, né? Eu preciso ter essa atenção aqui no exercício, tá? E ainda que ele foi, de certa forma, também gente boa e não colocou ali nas alternativas um 150, talvez para enganar vocês, né? Então, agora nós vamos para o segundo passo. Então, quem que é o meu sal? É o fluoreto de sódio, né? No vestibular, tem lá a tabela periódica para consultar. Então, para calcular a massa molar, como que nós procedemos? Separamos os elementos químicos e mostramos primeiro a quantidade deles na formulinha e depois eu multiplico pela massa atômica. Então, a massa atômica do sódio, se nós consultarmos a tabela periódica, é 23 e a do flúor é 19. Então, eu tenho 23 mais 19 e isso daqui vai dar para mim um valor de 42 gramas, tá? Bom, agora o que eu vou fazer com esse valor aí dos 42 gramas? A minha outra regrinha de 3, tá? Então, pensa assim, ó, o meu sal inteiro equivale a 42 gramas. Mas quando eu falo o fluoreto, eu estou me referindo apenas ao flúor, né? Então, a massa atômica molar desse flúor, certo? Então, nós vamos fazer uma segunda regra de 3, comparando
o fluoreto de sódio, o sal, com o íon fluoreto. Então, o sal, né, o fluoreto de sódio, equivale a 42 gramas. Então, eu preciso interpretar assim, ó. Para cada 42 gramas do meu sal, eu tenho aqui 19 gramas do fluoreto. Mas quanto que eu usei lá para tratar 1 milhão, 100 milhões de litros, né, de água? Eu usei 150 vezes 10 a terceira grama. Então, isso tá para Y. Fazendo aqui os devidos cálculos, né, nós vamos chegar aqui no valor de 42 vezes 150. Vamos fazer aqui do ladinho. Então, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10, sobe 1, 3, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, sobe 2, 4 vezes 1, 4, com mais 2, 6, 0, 0, 3 e 6. Então, vai ficar 6.000, já estou isolando aqui, tá, pessoal? 6.300 vezes. Agora, eu preciso pensar nessa potência que eu tenho, né? Então, eu vou escrever ela novamente. E isso vai ser dividido por 19. Se eu dividir 63.000 por 19, 63 aqui, 4 vezes 9 dá 36, a sobe lá vai dar 7, né? Então, 4 já passa, então tem que ser 3. 3 vezes 9, 27, para 33, 6. 3 vezes 1, 3, com mais 3 que eu emprestei, 6, para 6 nada. Desce lá o 0, né? Então, 60, que também vai dar o 3. 3 vezes 9, mesma coisa, né? 3 vezes 9, 27. 27 para 30, 3. 3 vezes 1, 3. Com 3, 6. Desce mais 1. Aqui vai dar 1, né? Porque passaria. Então, 1 vezes 9, 9. Para 10, 1. 1 vezes 1. Sobrou 11 de resto, né? Então, daria um valor aí de 331 vezes 10 a terceira grama, né? Bom, só que o exercício, ele deu as alternativas em quilo. Então, o que eu preciso fazer? Preciso lembrar que cada vez que eu faço 10 a terceira grama, isso aqui é 1 quilo. Então, multiplicando, né? O 331 por 1, já transformando em quilo, nós teríamos 300 aproximadamente, né? 331 quilos, que das opções da alternativa, o valor mais próximo é 330 quilogramas. Portanto, aqui, deixa eu só mudar a corzinha da minha caneta. Cadê minha canetinha aqui? Vermelho. Aqui nós teríamos a alternativa B. Tá joia, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui por hoje, mas amanhã nós damos sequência à correção das questões de química, ok? Bom descanso para vocês, bons estudos. Tchau, tchau.